Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para você, meu aluno e minha aluna, que está estudando aí nos horários mais diversos possíveis. Tudo bem com você? Tudo tranquilo, tudo calmo? Estudando bastante aí para o vestibular, para o Enem, é? Bom, o conteúdo que eu passei anterior para vocês foi um conteúdo um pouquinho mais complicado, né? Aí as nossas equações da reta, tá? Que ela é um pouquinho mais uma matéria um pouquinho elaborada, na verdade. Mas a gente vai entrar aqui no conteúdo que ele é um pouquinho mais simples, tá? Para ajudar vocês. Mas não deixa de ser bastante importante aí para o vestibular e Enem de vocês, tá? Eu acho que especialmente o vestibular, ela vai ser muito útil para vocês, tá? Bom, sem mais delongas, sem enrolações, sem chorumelas, vamos aí ao que interessa. É aquela transiçãozinha que mostra tudo que está acontecendo na área de trabalho do professor, né? E vamos lá, distância entre dois pontos. Sou o professor Lucas, como vocês já sabem, e vamos lá, distância entre dois pontos, tá? Bom, a gente vai começar com aqueles exemplos bem tranquilos, não vou falar besteira também, né? Porque senão me lasco. Mas a gente começa com os exemplos mais simples para a gente ir elaborando, tá? Bom, a gente vai pegar e lembrar que em uma dimensão, tá? Só para a gente facilitar aí o nosso raciocínio, tá? O ponto final menos o inicial oferece a distância entre eles, tá? Isso daí que o pessoal a gente utiliza bastante aí na física, né? Que é aquele xb menos xa ou yb menos ya, né? Que vem aquelas distâncias, ter que calcular as distâncias. E nós estamos aí na matemática para ajudar, né? A continuar a parte de vocês aí, tá? A gente vai com aquele exemplo bem simples, bem rápido, bem prático, que é só para dar aquela lembradinha, questãozinha aí de fundamentalzinho, só para lembrar, tá? Aqui, ó, em uma rodovia, um motorista observa uma placa, quilômetro 20, e depois de um certo tempo, ele vê uma placa, outra placa escrita quilômetro 30. Ó a língua do professor enrolando aí. Quantos quilômetros ele percorreu, tá? Bom, aquele negócio é o final, tá? XF ou XB menos o inicial, XA, tá? XF, XI, tá? Vou colocar um izinho fica para ajudar aí para vocês, tá? Certo? Bom, aí é só substituir, né? O último que viu foi o último que apareceu é o 30, tá? E o XA, que é o X inicial, é 20, tá? 30 menos 20 é igual a 10, tá? Ficou um pouquinho enrolado, que eu não sei o que está acontecendo aqui, mas é só para vocês... Olha só. Não sei o que é isso, pessoal. Tá, mas vamos lá. É só lembrar que o final menos inicial dá a nossa distância, tá? A gente vai ver a distância, ok? Sem problemas, vamos seguir adiante. E vamos complicar um pouquinho, né? Obviamente. Ok? Distância entre dois pontos em um par ordenado, tá? A gente vai pegar aqueles exemplozinhos marotos, tá? Que aí você pega o ponto A, que vão colocar 0 em 1, e o ponto B, que é colocar 1 e 2, tá? Só para ficar diferente os dois, tá? Aí esse primeiro é do X, do eixo X, certo? Eixo X. E o outro é do eixo Y, tá? Aquela velha lembrança, certo? Bom, a distância entre os pontos em um par ordenado, ele é dado por essa formulazinha marota que está aqui, tá? A distância do ponto A ao ponto B, que é a raiz quadrada do ponto final menos o ponto inicial ao quadrado do eixo X, mais o ponto inicial menos o ponto... isso, mais, abre parênteses, ponto final menos o ponto inicial elevado ao quadrado, tá? Isso daqui, pessoal, tem duas maneiras de vocês entenderem, tá? A primeira, você pode pegar
transformar isso daqui num triângulo retângulo, certo? Aí o ponto A, ponto B, para ver as distâncias delas. E vai se desdobrar para chegar nessa fórmula aqui. Ou então, uma outra forma de ver isso daí é o seguinte. Uma distância, pelo menos a princípio, tá? Física eu acho que tem distâncias negativas. Eu acho que posso estar falando uma heresia aqui, mas se eu não me engano, tem distâncias negativas na física. Acho que... Enfim, o professor de física aí vai puxar minha orelha, mas... Enfim, a princípio, distâncias são positivas, tá? Então, a gente pega e eleva os números ao quadrado. Essa é a lógica, tá? Que eu vou utilizar para vocês para facilitar. Como ele não pode ficar negativo, a gente eleva ao quadrado, que aquela velha marotice que a gente já viu aí todo o ensino médio aí, eleva eles ao quadrado. E para equilibrar a nossa equação, para não ficar um número a mais, a gente tira a raiz, tá? É uma maneira um pouquinho mais simples, até pode ser erroneamente falada. Olha só, deu zoom. Pode ser até erroneamente falada, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Para dar uma equilibrada na equação, você tira a raiz, tá? Mas a fórmula é essa daqui. A distância é o ponto final menos o ponto inicial de x elevado ao quadrado, mais o ponto final menos o ponto inicial do eixo y elevado ao quadrado, tira a raiz e é só sucesso, tá? É só essa fórmula que vocês vão utilizar, tá? Anota aí no caderninho de vocês. Deixa eu só apagar aqui um pouquinho. Aqui a borracha. Vou apagar. Anota aí no caderno. Tira aquele print maroto. Anota aí, certo? Daí 5 segundinhos para vocês pegarem e anotar aí no caderninho de vocês, tá? Ok. Bom, agora vamos continuar aí. Vamos aos exemplos, tá? Eu só deixei 2 exemplozinhos porque como essa é uma matéria um pouquinho mais simples, tá? Não vai exigir tanto assim eu ficar fazendo vários e vários cálculos, tá? Vocês vão ver que era bem simples, tá? Vamos lá. Qual a distância entre os pontos? Lembrando, tá? Voltando aqui, tá? Eu esqueci. O que a gente está calculando, tá? Ó. Epa! O que a gente está calculando é esse daqui, ó. Essa linhazinha que tem entre A e B, tá? Não é o ponto médio. Isso daqui a gente vai utilizar outras fórmulas, outros raciocínios, tá? A gente está calculando somente a linha aqui, tá bom? Ok, agora sim. Qual a distância entre os pontos A para ordenado 1 e 2 e B para ordenado 3 e 4? Aí é só, vou escrever aqui, tá? Vou colocar um Dzão, tá? É a raiz quadrada de xb menos xa, tá? xa, xb, qualquer uma das duas formas tá certo de escrever, tá? xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado e tira a raiz dela. Substituindo os valores, professor. D que é igual o nosso xb, que é 3, menos xa, que é 1, tá? 1 ao quadrado, mais, abre parênteses, yb é 4, menos ya, que é 2. 4 menos 2 ao quadrado, a raizinha marota nela, tá? D, que é igual 3 mais 1, 4 ao quadrado, 4 ao quadrado, mais 4 menos 2, aqui é 2 ao quadrado. Vou colocar aqui do lado. 4 ao quadrado, 16. 2 ao quadrado, 4.
esse daqui vai dar a raiz de 20, tá? Ah, professor, 20 não tem raiz. Dá pra gente pegar e continuar. Eu vou parar por aqui, tá? Que o nosso intuito não é pegar e voltar aos anteriores, é só ver aqui, tá? Depois você pega aí, faz em casa para você tirar aí o MMC dele e descobrir o valor, tá? Mas, no caso aqui, ó, deu raiz de 20, tá show de bola, tá? Bom, vamos ao segundo exemplo, tá? A, que é 0 e 1, B, que é 0 e 2. Mesmo esqueminha, a distância entre os dois é a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, raizona, tá? Aí é só substituir os valores. xb, que é 0, menos xa, que é 0. Olha que só maravilha. 0 ao quadrado, tá? Mais yb, que é 2, menos 1, que é o ya, menos 1 ao quadrado, tá? Dzinho é igual aqui a raizinha marota. 0 vezes... Esse daqui a gente já sabe que vai dar 0, tá? Aqui, 2 menos 1 ao quadrado, raizinha, tá? D, 2 menos 1, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Então, a nossa distância, dzão, é igual a 1, tá? Raiz quadrada de 1 é 1, tá? Aí vai depender da unidade de medida que for pedida. Ah, é 0,1 metro, 0,2 metros. Esse daqui a gente pode colocar só, se fosse física, por exemplo, seria o M, unidade de medida, tá? Ok, pessoal? Vocês viram aqui, ela é bem tranquila, tá? Normalmente você vai parar numa raiz quadrada, então sem muitos problemas aqui, tá bom, pessoal? Bom, vamos ver. É só isso. Bom, pessoal, vocês viram aí que ela é uma matéria bem tranquila, ela é bem rápida, bem prática, tá? Só você jogar na formulazinha marota que tá demais, tá? Você vai chegar no resultado aí tranquilamente, certo? Bom, por hoje é só. Boa sorte aí, boa sorte não, né? Bons estudos para vocês, tá? Preparação aí é um pouquinho complicado aí nesses tempos de pandemia, mas é assim mesmo, é a vida, a gente tem que continuar estudando de qualquer jeito. Um forte abraço para vocês, tchau, tchau.